Nesse vídeo nós tentaremos responder à seguinte pergunta. Afinal, Taesa voltará a pagar dividendos? Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. Se tem um assunto para quem investe pensando em dividendos, que é bem polêmico atualmente, é o fato de a Taesa não ter pago mais dividendos ainda nesse ano. E aí tem muito investidor inclusive querendo vender as ações porque a companhia nada disse o porquê de não ter pago mais dividendos no final deste ano. E vocês sabem que a companhia costuma pagar trimestralmente proventos. Não é para menos que a Taesa foi, pela Economática, uma das maiores pagadoras de dividendos dos últimos 10 anos. Mas o que está acontecendo? É o que a gente vai tentar responder nesse vídeo. Além disso, vamos tentar entender se realmente é o momento de vender as ações de Taesa. E somente com informações é possível você tomar uma boa decisão. Lembrando que eu não faço nenhuma recomendação. Eu vou te dar apenas a minha análise para que você, a partir de um arcabouço de informações que você for colhendo na internet, em livros, etc., tome sua decisão final. Primeiramente, não sei se você sabe, mas de acordo com o Estatuto Social da Taesa, Estatuto Social, que é a lei interna da empresa, tem a seguinte disposição: os acionistas têm direito a um dividendo anual de pelo menos 50% do que? Do lucro ajustado do exercício financeiro. Exercício financeiro, para quem não sabe, é o período de um ano. Ok, mas qual foi o lucro líquido ajustado do período? O lucro líquido ajustado foi esse aqui, pessoal, 1,4 bilhão de reais. Tá, Luan, o que é lucro líquido ajustado? É um lucro líquido que passa por um método contábil que ocorre alguns ajustes, como por exemplo a reserva legal de 5%, reserva de incentivo fiscal, reserva especial. Eu não vou entrar em maiores detalhes contábeis, mas basicamente entenda que é um lucro líquido após determinadas provisões e reservas previstas em lei ou no estatuto. Ok, 1,4 bi vezes 0,5, que é 50%, temos aí então que a Taesa deveria entregar no mínimo 700 milhões de reais no corrente ano. E quanto ela entregou? Vamos verificar. Em abril desse ano, a Taesa comunicou o pagamento de dividendos intercalares referentes ao ano de 2020 em abril de 2021. Então, primeiro ponto, não é porque em um determinado ano não houve pagamento de dividendos referentes ao lucro do exercício anterior que no exercício posterior não haverá o pagamento desse retroativo. Então não fique desesperado com a falta de anúncio de pagamento no mesmo ano do lucro líquido do exercício. E para o exercício de 2021, que é o corrente ano, anunciou um valor total de 561 milhões de reais, distribuídos da seguinte forma: 65 milhões de juros sobre capital próprio e 466 milhões de dividendos. Portanto, considerando que a Taesa deveria pagar no mínimo 50% do lucro líquido do exercício, falta ainda cerca de 150 milhões de reais aproximadamente para cumprir esse requisito do estatuto. Só que lembre-se, o ano ainda não acabou e, se acabar, nada impede que no ano que vem esse valor seja pago retroativamente. Outro ponto a ser destacado é que, desde 2011, a Taesa nunca falhou com esse payout mínimo obrigatório do estatuto. Veja por essa linha laranja que é o payout, que sempre esteve acima de 87%. E, extraordinariamente, no ano de 2020, esse payout saltou para 98,5%. É por isso que muitos investidores ficaram eufóricos e foram logo às compras das ações, o que fez com que as cotações de Taesa subissem substancialmente, a ponto de ter subido 18% nos últimos 12 meses. Por isso, olhando-se para o passado, que é a única forma que a gente tem de investir com margem de segurança, percebemos que não é razoável que, a partir do corrente ano, a gente tenha o azar da Taesa vir a não respeitar o payout mínimo do estatuto de 50%. E saiba que, quando o requisito estatutário é violado, isso pode inclusive ensejar ação judicial pelos investidores. Não vou entrar em maiores detalhes jurídicos, mas citar no estatuto é lei. Cabe ainda ressaltar que o dividend yield da Taesa sempre foi bastante satisfatório. Perceba que sempre esteve, exceto no ano de 2010, acima de 6%, que é a convenção internacional e brasileira de um dividend yield mínimo obrigatório para que você possa, teoricamente, investir com rentabilidade na renda variável e não ficar na renda fixa. Importante ainda levar em conta as seguintes informações. Conforme publicado pela Taesa, houve uma queda de 50%, caiu pela metade a RAP dela em alguns contratos de concessão licitados entre 99 e 2006, ou seja, o mercado já em tese estava ciente dessa circunstância. E essa redução impacta na receita anual permitida da Taesa, gerando obviamente uma redução ao final dos lucros. E, sabedora disso, a gestão obviamente tem que promover reservas maiores e deixar mais dinheiro em caixa.
principalmente porque a dívida da Taesa está subindo, muito por conta da sua alavancagem estar muito vinculada a índices inflacionários, e com a inflação em alta, óbvio que a dívida acaba aumentando, e por isso é melhor que a companhia tenha um pouco mais de disponibilidade de caixa. Sempre lembrando que a companhia faz investimentos altíssimos, esse dinheiro que ela toma de alavancagem não é à toa, investiu já até o terceiro trimestre de 2021 quase R$1 bilhão. Esse é outro ponto, o índice de alavancagem é um pouquinho agressivo, é melhor ter um pouco de caixa para ter segurança. Além disso, ainda a gente tem que considerar que está em tramitação a reforma do imposto de renda que quer tributar dividendos, e talvez a Taesa esteja de olho nisso para eventualmente publicar um programa de recompra de ações ao invés de distribuir dividendos e ser pior para o acionista, porque vai ter que pagar tributação e imposto de renda sobre esses valores. Então nós temos algumas hipóteses aí. Segurar caixa para futura recompra de ações. A recompra de ações não é a melhor forma de remunerar o acionista, eu sei, mas é melhor do que nada. E talvez, eventualmente, seja melhor do que distribuir proventos e nós acabarmos diminuindo nossa rentabilidade com dividendos por conta de ficar pagando um agressivo imposto de renda de 20%, por exemplo. Segurar caixa por conta da sua alavancagem em ascensão. Segurar caixa pela queda na sua RAP em 50% para alguns contratos. E a quarta hipótese é obviamente que ela vai destravar os dividendos esse ano ou ano que vem, de forma retroativa. E essa hipótese aqui é bem razoável. Por quê? Porque historicamente a companhia nunca violou essa disposição estatutária e nunca ficou com payout baixo. E também porque o caixa hoje da companhia, a sua disponibilidade é de quase R$1 bilhão. Isso significa que ela tem caixa para distribuir proventos. E saiba você que a Taesa tem os seus controladores que, obviamente, têm interesse no recebimento de proventos. E esse caixa aqui está bem interessante. Então, pessoal, como eu não sou pessimista e como eu entendo a decisão da companhia de atualmente reter um pouco de caixa, acredito que eles serão destravados sim e que, obviamente, a companhia vai respeitar o seu estatuto. Por isso, é hora de vender? Para isso, vamos dar uma olhada nos indicadores de análise fundamentalista dessa companhia. Ela está sendo negociada a uma relação preço sobre lucro abaixo de 5 vezes, ou seja, desconto. Ela está sendo negociada a uma relação EV/EBIT abaixo de 5, também desconto. Ela possui um ROI de 38%. Veja que é um ROI crescente ao longo dos anos. Ou seja, uma empresa que entrega ótimo valor e retorno ao acionista. Vale a pena vender? A ação chegou a valer quase R$40, na verdade chegou a passar desse valor por um pequeno período. E agora corrigiu um pouco e está abaixo do preço teto das units de R$38, R$39. É uma companhia extremamente eficiente que tem uma margem líquida acima de 60% e apresenta crescimento ao longo dos últimos 5 anos de mais de 20% nos seus lucros. Por isso não é hora de vender, em nossa opinião. Pode ser um erro muito grave você vender as ações de Taesa que você já tem na carteira e depois se arrepender de entregar um papel que entrega um alto retorno ao acionista e que está segmentada num setor perene e que tem alta previsibilidade de geração de caixa. Vale ainda lembrar que ela tem como controladora a CEMIG, e a CEMIG, vez ou outra, tem especulação de que ela vai vender as ações da Taesa. Isso pode gerar uma queda nas cotações da ação da Taesa e aumentar o seu dividend yield, o que pode ser uma oportunidade muito grande de comprar, não de vender. Pense em acumulação e não desfazimento de patrimônio. Deixa eu te lembrar ainda que no dia 3 de dezembro, das 10 ao meio-dia e meia, vai acontecer o Investor Day da Taesa, onde você vai poder tirar várias dúvidas, inclusive sobre essa retenção de caixa e não distribuição de proventos. E também tirar várias dúvidas em relação à companhia. Só que você precisa se cadastrar, então você entra aqui no site do RI, aí você clica nesse botão amarelo, clica aqui e realiza seu cadastro. Obviamente, considerando que essa é uma dúvida hoje muito frequente do acionista de Taesa, os gestores vão ser compelidos e obrigados a responder o que está acontecendo em relação aos dividendos e ver se nossas hipóteses, alguma delas faz sentido e se confirma no caso concreto. Mas e você aí, investidor de Taesa? O que você pensa sobre o assunto? Deixa aqui nos comentários. E também já conta aqui o seu preço médio de aquisição em Taesa, se pretende comprar mais se cair. E quem pretende vender ou já vendeu ou quer reduzir posição, conta aqui pra mim também. Só depois não vai se arrepender da sua decisão. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Bira Investing. Até o próximo vídeo. Fui!